Muito bem-vindos ao terceiro episódio do Intermidas Cast, esse programa que foi criado pela Intermidas Assessoria para trazer informações relevantes para você que tem uma empresa ou para você que é pessoa física, mas que gosta de estar ligado sempre em assuntos financeiros, contábeis. Saúde financeira é bom para todos. No primeiro episódio, se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, corre lá e assiste também, que tem muita informação bacana para você. Nós falamos sobre renegociação de dívidas bancárias. Se você está com uma dívida muito alta aí no banco, está devendo, está preocupado, procure Intermidas Assessoria que eles cuidam de toda essa renegociação para você, porque o banco pode estar te cobrando juro abusivo, hein? No segundo episódio falamos de contratos, de financiamento, de carro, de automóvel. Está com dificuldade de pagar a prestação, procura logo a assessoria para você não correr o risco de perder o seu imóvel ou o seu carro. Enfim, informações importantíssimas que vão estar sempre aqui no Intermidas Cast para você, que mais uma vez sai na frente e traz a novidade, uma parceria que começou aqui, né? Queria que o César Júlio Fernandes, que representa hoje a Intermidas Assessoria, falasse para a gente dessa parceria com a IT Invest. Tudo bem, César? Tudo bem. Primeiramente, obrigado, né? Eu que agradeço. Mais uma vez você estar aqui no nosso Intermidas Cast e com essa nova parceria, né? Que é o propósito da Intermidas Assessoria, trazer novos parceiros para o nosso case de negócios. Que hoje nós estamos trazendo a IT Investimentos, na presença aqui do Igor, né? Para a gente estar fazendo essa parceria e a gente trazer novos clientes para ambos os lados. Muito bom. Parceria é o assunto do momento, né? Hoje as empresas que fazem parceria saem na frente. Sim. A gente está aqui com o Igor de Lucas, que é um expert, gente, em investimentos. Ele é da IT Invest, que é uma empresa da XP, a XP que dispensa apresentações na área de investimentos. É um orgulho ter uma empresa dessa natureza e com a seriedade, a credibilidade em São José do Rio Preto. Obrigado por você ter vindo, Igor. Eu que agradeço, Dani. Então, um prazer estar aqui. Meu nome é Igor de Lucas, trabalho com investimentos, sou apaixonado pela área. Muito bom. Eu fui formado, na verdade, em TI, mas migrei para a área de investimentos por propósito. Isso é muito bom. Sinal que é o amor pelo que faz mesmo é que faz a diferença, né? E a gente trazemos parceiros para Intermidas, né? Com o quilate da XP Investimento, que não dispensa apresentações. Né? Muito boa a parceria, você com todos os clientes, Sim. ele também com os clientes. Sim. Maravilhosa essa parceria que nasce aqui também no Intermidas Cast. Reforçando essa parceria que surge aqui hoje no Intermidas Cast, do Intermidas Assessoria com o IT Invest. Parcerias, clientes do Intermidas vão se tornar clientes e vice-versa. Isso é muito bom. Parceria é o assunto do momento. Hoje a economia não existe sem parceria. Muito bom, parabéns. A gente fica feliz pela parceria. É o propósito da Intermidas Assessoria, sempre tá trazendo, agregando, né, mais serviços, mais ofertas para os nossos clientes, para as nossas empresas. E novidades sempre. Isso é bom, né? Que bom. Sempre bom. E o Intermidas Cash, que tem o patrocínio da Omie, que é essa empresa sensacional. Bom, a gente só traz novidade, né? Empresas, assim, de primeira e top aqui no Intermidas Cash, porque a Omie, ela está revolucionando o mercado de planilhas e de tudo, facilitando tudo para as empresas. A Omie tem um sistema, uma plataforma online que faz tudo para você, do começo ao fim, emissão de nota fiscal, controle de estoque. É um sistema integrado com o contador. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer mais a Omie, que possibilita o Intermidas Cast estar aqui acontecendo e trazendo tanta informação bacana para você. Sim. Vamos começar? Falando de investimentos? Vamos lá. Estou aqui com um expert que vai falar tudo de forma didática para vocês. Eu estou muito feliz em poder trazer essa informação aqui para o pessoal. Investimentos, Igor, eu preciso proteger o meu patrimônio da inflação, é isso? É tudo que eu preciso fazer para que a inflação não corroa? Tudo aquilo que eu guardei, né, com muito trabalho, é isso? Olha, eu gosto de ser bem didático, né? A gente atendo ali diversas pessoas lá no escritório e as pessoas têm muito medo, né, dessa palavra investimento. Tem vários perfis de pessoa, né? Então, as pessoas acham que finanças é exatas, é uma ciência exata, e não é. Finanças é uma ciência comportamental humana. Então, aplicado à matemática financeira. Porém, a gente usa as ferramentas da matemática para atingir ali alguns resultados, usar ferramentas. Mas é uma ciência humana. Porque vamos supor, né, o que determina uma bolsa subir ou cair é o comportamento humano das pessoas estarem comprando ou vendendo algo. Sim, a economia. Exatamente. Né, então, respondendo a sua pergunta, sim, é importante a gente ter o conhecimento. As pessoas não têm o conhecimento de inflação, né? A pessoa acha que comprou um bem, um terreno,
vamos supor, nosso avô sempre fala, né? Ah, eu comprei o terreno a 10 mil reais, 8 mil reais em 2000, e hoje ele vale 80 mil, né? Mas ele não coloca na conta tudo que nesse período a nossa moeda se desvalorizou em relação à inflação, além de os custos que ele teve com esse terreno, né, ao longo dos anos. IPTU. Isso ele não coloca na conta, ele acha que fez um excelente investimento. Então é fundamental que todas as pessoas tenham o entendimento de inflação na nossa economia. Então, por exemplo, se eu ganho, por exemplo, R$1.000 por mês, e aí no ano eu ganho 12 mil, e eu tive uma inflação, vamos supor, de 10%, se no ano seguinte eu não ganhar 1.320, por exemplo, né, 1.100, por exemplo, vamos supor que a inflação deu 10%, né, e aí, poxa vida, eu tenho que dar, no mínimo, ganhando acima da inflação, senão eu perdi o meu poder de compra. Então, vai perdendo ao longo do tempo. Então, se a pessoa acha que está guardando dinheiro no sofá ou guardando dinheiro no colchão, né, é uma estratégia, no cofre, ou que seja em conta corrente, ou às vezes poupança que rende menos, você está rendendo menos do que a inflação. Então, ao longo dos anos, você perde poder de compra. E é isso que o consumidor, o investidor, tem que ficar sempre atento. Exatamente. A realidade das empresas, elas têm que se preocupar com a saúde financeira. Na realidade, Dani, as empresas hoje, ela está com pouco recurso para guardar, né? Com toda essa crise que houve da pandemia. Ainda não recuperou? Ainda não recuperou. Vai tempo ainda, vocês acham? Eu acredito que mais uns 2 anos aí para voltar ao que era. Voltar no trilho, mesmo porque hoje as empresas estão comprometidas com parcelas de empréstimo que foi tomado lá na época da pandemia. Então isso ainda não tem uma folga financeira para você estar fazendo investimento. Isso é o que eu encontro perante aos meus clientes, né? Tem um freio ainda ali, né? Ainda tem esse compromisso com esse financiamento. Sim. Vocês esperam uma recuperação da economia? O que a gente pode falar? Olha, sendo bem otimista, vai. Eu sempre sou otimista ali com relação aos investimentos. Que bom. Bom, se a gente for olhar para o que aconteceu, né, a gente teve dado de inflação em 2021 de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Em 2022, um pouco menor. E agora, em 2023, a gente teve ali de 5% aproximadamente. Então, a inflação desacelerando possibilita o juro desacelerar também. E nessa medida que o juro desacelera, vai diminuindo os custos com crédito que o César comentou. Sim. Então, tem vários segmentos diferentes, né? O âmbito empresarial ele tem muitas variáveis. É muito diverso. Exato, mas no contexto geral a gente pode dizer que muitas empresas ainda estão pagando esses financiamentos, esses créditos que foram feitos lá na pandemia, e esse crédito subiu muito, né? Ficou muito mais caro do que quando era lá em 2020. Né? Então é importante que essa taxa Selic vá caindo, né? E esses empresários consigam ter margem para fazer novos investimentos, né? Futuras aquisições, ampliar empresas, entre outras coisas. Novos investimentos na própria empresa, né? Então, hoje a Selic acho que está 9,75, Igor? Não, está 10,75. 10,75. Então, acredito que baixando a Selic vai ter recursos aí no mercado para atender as empresas e tá voltando o giro aí do financiamento para investimento, para a economia e tudo mais. Tem efeito do governo, é mais a pandemia ainda reflexos ou tudo contribui? Olha, tem um entendimento de taxa de juros que é importante ter. Né? O que é essa taxa de juros? Eu acho que é importante a gente falar por que uma taxa de juros vai ditar se o crédito vai ficar mais caro ou mais barato. Imagina o seguinte, todo mundo, inclusive todas as pessoas físicas que estão nos ouvindo, tem a possibilidade de investir em título público. Né, via Tesouro Direto, por exemplo. Eu fiz um título, Tesouro Direto. Lá, parabéns. 2027. Excelente. Exato, esse Tesouro Selic. Então, hoje está bastante difundido isso daí. Então, a pessoa vai lá e compra um Tesouro Selic e ela vai ter qual rentabilidade? Ela vai ter rentabilidade próxima de 10,75 no ano. Né? Então, o banco também tem esse investimento para fazer. Né? Então, se um banco já tem esse investimento para fazer, imagina o seguinte, você vai colocar o dinheiro na conta corrente e na conta poupança. E ele já tem 10,75 garantido. Sempre que ele for fazer um crédito, um financiamento, um crédito pessoal, qualquer tipo de crédito, ele vai ter que cobrar mais do que 10,75, porque não faz sentido ele cobrar menos se ele já tem essa taxa de juros garantida pelo governo, entende? Então, agora imagina lá em 2020, quando a taxa de juros estava 2%. Então, ele só tinha garantido 2%, ele não tem mais esses 10%.
Então, se ele emprestar 4, se ele emprestar 5, ele já está o dobro, ou a 6, o triplo do que ele tem no título público. Então, todo tipo de crédito fica mais acessível quando a taxa de juros está menor, o que é uma realidade nos Estados Unidos. Tá. Então, o crédito nos Estados Unidos sempre foi algo acessível, sempre foi algo que para impulsionar os negócios. Gira muito a economia. Gira muito a economia. Porque o juro é baixo. Exatamente. Isso é importante para incentivar o investimento em produção, por exemplo. Produzindo mais, a gente tem mais recursos, mais produtos disponíveis no mercado para a gente. A gente vê as casas que eles financiam lá em 40, 30, 40 anos. Aqui a gente também tem, só que com juro um pouco maior, né? Então, aqui você financia uma casa e paga duas então, e meia. essa dificuldade. Então, mas quando você tem uma diminuição na taxa de juros, também, e o dinheiro investido também vai render menos? Tem esse outro lado? Como é que é? Então, tudo depende, porque investimento é muito amplo. Se o crédito fica mais barato, se os meus investimentos são crédito, então sim, vai render menos. Mas se o meu investimento é participação em negócios, por exemplo, ele tende a render mais. Então, é tudo onde que eu vou investir, né? Tá. Se eu for investir em crédito, se o crédito está mais barato, o investidor que é o credor vai rentabilizar menos o seu capital. Porém, se ele ser sócio de alguma empresa que vai ter mais resultados, vamos supor que a margem de um restaurante seja 30%, ou seja, vende 100 mil, sobra 30 no final do ano, por exemplo. Então, legal, essa rentabilidade é legal. Ao invés de um investidor, por exemplo, ser o credor desse restaurante, ele vai ser sócio desse restaurante, entendeu? Através das ações, vamos dizer, vai comprar das ações, exatamente. Fundos imobiliários e tudo mais. Agora, se for atrelado à taxa Selic, se cair, vai cair. Então, aquela pessoa que é conservadora e que investe só no banco, ou que só tem o dinheiro ali nos produtos básicos do banco, seja poupança, vai ver sua rentabilidade diminuir, assim como já está acontecendo. 2022 rendeu um tanto, 23 rendeu menos que 22, 24 está rendendo menos que 23 e 25 tende a render menos que 24. Isso é bom. E o perfil que a gente tem? Você falou do conservador ali, né? Taxa Selic e tudo mais. Mas aí, que tipo de perfil seria o mais indicado? Tem aqueles que realmente se arriscam, tem investimentos que tem risco alto, risco médio, risco baixo. Como é que vocês trabalham? Olha, o investimento de maior risco é você ter uma empresa. Então já todos corremos risco, exato, né? César, você também. O autônomo é um investidor arrojado, né? Aquela pessoa que decide ser um autônomo, que decide ser um profissional liberal, ele tem uma empresa e ele tem um risco ali. Altos e baixos. Se ele não vender, o mecânico, se ele não tiver carro quebrando, ele vai ter problema. Na realidade é uma batalha dia a dia, exatamente, né? Porque então, é a luta. Exatamente. Então, assim, o investidor conservador, ele tem que sempre ter uma reserva financeira para fazer investimentos mais sofisticados. Imagina uma empresa, um empresário que quer abrir uma empresa sem capital, sem uma reserva. Se ele não vender naquele mês, ele quebrou. Simples assim, ele vai recorrer. Foi arrojado, mas ele foi arrojado, mas não tinha uma reserva. Da mesma forma, numa plataforma de investimentos. Se ele for querer ser arrojado, é importante que ele tenha uma reserva bem investida com segurança. Entendi. Entendeu? E hoje, esses dias a gente estava conversando antes da gravação para a gente se informar aí melhor para poder participar. Você falou de uma questão que eu achei muito interessante, que é o crédito imobiliário. É o crédito com garantia de investimento. Isso, crédito com garantia de investimento. Queria que você falasse, porque para mim é novidade. Isso é muito legal. E algumas pessoas podem querer se informar, ou muitas, né, sobre isso, porque eu achei fantástico. Acho que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Não conhece. Então vamos falar, já aproveita, porque não tem como a gente falar tudo hoje sobre investimentos. A gente já deu ali falamos um pouquinho, mas já vamos falar desse tipo de crédito que eu achei muito interessante. É muito legal, porque assim, o banco grande, né, ele só vai oferecer esse tipo de crédito para grandes investidores, acima de 10 milhões, por exemplo. Então, vamos supor que tem um investidor com 50 milhões ali e ele quer sacar 1 milhão. O banco vai oferecer essa solução para ele. Tá? Mas um pequeno investidor, que seja ali de 100, 500 mil ou até menos, ele não tem essa possibilidade. Então, o que a gente normalmente faz, né, a gente é ensinado, a gente guarda dinheiro e às vezes compra à vista para ter desconto, né? Isso. Então, conseguiu 10, 20, 30, vou comprar o carro. Vou trocar de carro. Consegui 50, 100, vou dar entrada numa casa. Né? Então, nunca tem dinheiro. Né? Então, o dinheiro está sempre com quem? Com o banco. Né? Então, uma forma de você conseguir um tipo de crédito mais inteligente, mais interessante do que o próprio financiamento, é você ter um investimento, né, que vai estar trazendo uma rentabilidade para você ali. E quando esse investimento, quando você tem um recurso, vamos dar um exemplo de números, tá? Vamos supor que eu tenho 300 mil investido, consegui ali
tenho um bom salário e consegui com o tempo acumular 300 mil de investimentos e estou pensando em comprar uma casa, né? Então, uma casa, vamos supor que vai custar uns 500 mil, vou pegar esses 300 e vou financiar 200. Ao invés de você fazer isso, você pode, porque quando você tem 300 mil numa instituição financeira, como a XP, por exemplo, e você está bem investido, tem uma carteira que está rentabilizando bem, isso gera garantia. Tá. Porque, vamos supor, o Igor tem 300, vamos supor, eu sou XP e o César é investidor. Então, eu estou vendo que o César ali tem 300 mil e eu falo, legal, César, show de bola, parabéns. E eu sou a instituição financeira que distribui esses investimentos do mercado. Aí o César vem e fala para mim, Igão, vou comprar uma casa dos meus sonhos. Então eu vou usar os 500 mil, vou usar os 300 e vou financiar 200. Aí eu vou falar, poxa... Vai perder esse Aí eu falo, César, né, eu como XP, eu vou falar, César, você tem certeza? O que eu faço? Como eu tenho recurso, sou XP, eu tenho recurso, eu falo, César, faz o seguinte, ó, esses 300 que você está investido, vamos investir dessa forma, que é bacana, e quando você investir dessa forma bacana, eu gero garantia com isso. Então, eu consigo te dar os 300 e você mantém os 300, porque eu tenho recurso, entendeu? E eu te forneço os 300 que você precisa para comprar casa, para fazer a liquidez, investir no seu negócio, na sua fazenda, o que seja, nem que você quiser queimar, porque o seu recurso está como garantia. Tá. E ela vai te disponibilizar esse crédito. Então, você, teoricamente, fica com 600 mil, com 300 de passivo, com 300 de passivo, que corre a CDI. Né, que corre essa taxa Selic. Por que a instituição XP faz isso? Tá? Porque a intenção dela não é spreadar crédito, que a gente chama. Não é ganhar com crédito, igual normalmente no banco faz. Né? Ele tem ali o recurso dos correntistas e vai spreadar o crédito para ganhar em cima do crédito. A XP já está ganhando com o investimento. Ela só não quer perder, que é famoso tomar o churn do cliente. Tá. Então, ela vai fornecer o crédito, que ela já recebe esse CDI trocando com as outras instituições e com o governo, via Tesouro Nacional. E aí como é que fica a parcela? Porque esse rendimento é que vai pagando esses outros 300 mil que ele pegou. Como é que é? Não tem parcela, né? Então, ele não tem parcela, mas só explica para cair a ficha, na verdade. Imagina o seguinte, o cliente não está investindo na XP, aplicando na XP, por exemplo. Vai ter um rendimento X. Vai ter um rendimento. Imagina que a XP está aplicando no cliente. Então, vai correr o investimento e vai correr o crédito. E a intenção é que no final de um período de 5 anos, por exemplo, você tem ali, nesse exemplo de 300 mil, vamos supor que dobrou seu capital em 5 anos e foi para 600 mil o investimento. E o crédito ficou em 550. Legal, então você teve 50 mil de rentabilidade daquele dinheiro que você já iria resgatar. Entendeu? Essa é a orientação, assim, né, o que a gente busca fazer, que é ter um investimento que vai render mais do que o custo daquele crédito. Do imóvel. Detalhe, né, Igor? Que se for um imóvel para investimento, você ainda vai tendo a renda da locação desse imóvel. Exatamente. Se for um salão comercial ou até mesmo uma casa para investimento, ainda você vai ter ainda uma renda mensal. Exatamente. Que você pode estar aplicando junto com o seu... junto lá Exatamente. Com uma aplicação. Isso vai fazer a defesa do seu crédito, inclusive. E aí eu tenho que pagar alguma diferença desse CDI ou não? Não tem custo? Então, do crédito, você fala? O custo do crédito é basicamente o CDI, né? Vai ter o IOF ali, mas você vai ter que pagar um CDI para XP. Então, é como se você estivesse colocando no Tesouro Selic. Você não aplicou em Tesouro Selic? Sim. Vamos supor que você aplicasse 300 mil em Tesouro Selic. E aí a rentabilidade desse Tesouro Selic é o que você tem que pagar para o XP. E aí o que a gente faz com esses 300 mil que você investiu é render acima do Selic, entendeu? Entendi. É uma jogada de mestre, vamos dizer, né? Por isso que é bom estar por dentro de todas essas situações que muitas vezes a gente, não, deixa lá no banco, né? Assim é mais seguro, ainda existe esse pensamento, mas quem é arrojado... Grandes investidores, frente, né? Pessoas que têm um patrimônio elevado, fazem esse tipo de alavancagem. Com patrimônio. Chama alavancagem patrimonial, né? Exato. Bem interessante. Nem todo crédito é ruim. Tá. Nem todo crédito é ruim. Porque não... E é isso que faz as coisas andarem, crescerem, né? Se não tivesse... E um detalhe aí que a pessoa saiu do financiamento, né? Porque se ele tinha um investimento de 300 e estava alavancando 500, ele ia ter que financiar os 200 mil e estaria com a parcela pagando mensalmente. Se a gente for fazer uma melhor estratégia de aquisição de um bem, por exemplo, vamos supor que o César tenha esse exemplo de 300, pode ser que muitas pessoas tenham. Tá. Né? Uma melhor estratégia para a gente adquirir um bem de 500 tendo 300 mil
é fazer esse tipo de operação com a XP e disponibilizar esses 300 mil. E esses 300 fazer aquisição de um consórcio, aí é visualizar um grupo bacana que a gente consegue contemplar com um percentual de lance menor. E aí esse crédito, via consórcio, vai comprar o imóvel fica alienado com uma parcela bem baixinha. Quer dizer, tem N formas de você investir o seu dinheiro de forma inteligente, né? É sair da zona de conforto, é isso? Eu acredito que sim, porque você tem que começar. A pessoa tem muito medo. Então, assim, o meu trabalho, não vou falar que eu sou psicólogo, mas eu lido com as emoções do cliente. Então, assim, a pessoa tem dois polos, né? Ou a pessoa tem muito medo, ou a pessoa tem muita ganância. Então, a gente tem que trabalhar para o cliente, para não estar em nenhum dos dois polos. Um bom senso. Na nossa vida, né? Se a gente tem muito medo, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar. Se a gente tem muita ganância, a gente faz besteira. Isso. Né? Então, eu acho que é um meio termo, acho que é o ideal. Para seguir aí de uma forma com saúde financeira. Exatamente. Né? Quem tem muito medo, poxa vida, é importante buscar bons profissionais. Isso é fundamental em qualquer área, né? Segurança, né? Exato. Se eu for no mecânico, eu preciso de ter um bom profissional, né? Se eu for no dentista. Então, é realmente ter... Isso que a gente faz traz muito conhecimento, né? A gente está aqui, poxa vida, disponibilizando nosso tempo para o nosso ouvinte, né? Então, eu acho que é bacana buscar assessoria financeira, buscar intermídias. Eu acho que isso é um bom primeiro passo. É a saúde financeira como um todo. Agora, só uma dúvida rápida. A partir de quanto que a pessoa pode começar a investir e ganhar um bom rendimento a partir dali, para procurar o IT Invest e falar, eu tenho isso aqui para investir? A partir de quanto vocês recomendam? Olha, qualquer empresário, por exemplo, ou qualquer pessoa física que deseja começar, ela pode começar na própria instituição que ela já tem conta no banco. Né? E aí ela busca, por exemplo, o Tesouro Direto, busca o Tesouro Selic. E ela pode começar ali com R$100, tá? Para ter um atendimento, por exemplo, pela WIT ou para um assessor, alguma coisa desse sentido, ali pelo menos 100 mil para fazer sentido esse início. Né? Eu falo lá no escritório que eu atendo quem quiser ser atendido. Né? Mas eu só oriento, falo, olha, vamos supor, a pessoa que começa ali com 50 mil, muitas vezes é a reserva dela, e eu só direciono, olha, você tem que fazer isso daqui. Poupa por mês, por exemplo, ou consiga recursos para... E aí você coloca nesse lugar para quando chegar a 100 mil, a gente começa a fazer... A trabalhar com esse dinheiro, né? Exatamente. Ótimo, é bom saber. E aí, César? Esse é um dos motivos que a gente fez a parceria com a WIT XP, né? Para trazer para os nossos clientes essas novidades de formas de financiamento, essa questão de aplicação, de investimento, entendeu? Então, se os nossos clientes tem uma reserva lá e quiser nos procurar, a gente está com a XP, que é o Igor, né? E o IT aí. Indicando aí para os clientes, é muito boa essa parceria. E quanta informação importante, né? Vamos voltar mais vezes aqui para a gente falar mais, porque o assunto é muito extenso. Hoje a gente foi só um panorama geral sobre investimento, porque o assunto é realmente bem interessante. Pode contar comigo. Que bom. Vou te convidar outras vezes. Agora a gente vai daqui a pouquinho para a segunda parte da entrevista, onde a gente vai falar de seguro patrimonial, sucessão patrimonial, envolvendo um seguro que vai deixar os empresários bem mais tranquilos nesse planejamento para o futuro. A gente volta daqui a pouquinho. Oi, chefe. Ué, você não vem? Não deixe os momentos mais importantes da sua vida passarem sem você. Omie é o sistema parceiro da sua empresa, pronto para cuidar de tudo. Com ele você aproveita ao máximo cada momento especial. Desplanilhe-se, descadernize-se. Omie, libere seu crescimento. E vamos falar da Omie. A Omie, que é essa empresa, essa plataforma online que chegou para revolucionar o mercado. O lema deles é Desplanilhe-se. Olha só que bom, ficar livre de planilhas. Esses dias eu estava falando com o Luciano da Omie, o Luciano Pascoal, que logo vai estar aqui com a gente. Ele falou, Dani, enquanto eu estou aqui na reunião, o meu sistema da Omie está emitindo nota, enviando para os clientes. Eu só estou acompanhando aqui no extrato os boletos do pagamento. Eu falei, olha que beleza. Então, a Omie existe para que o empresário fique livre para aquilo que ele precisa, que é planejar a sua empresa. Nada de ficar preso ali nas planilhas, emissão de nota fiscal. Inclusive, eles têm um sistema junto com os contadores, né? De integração. Folha de pagamento, integração. A Omie tem um sistema que nós, contadores, não precisa ficar lançando nenhuma movimentação financeira.
o próprio sistema, que é um robô, uma inteligência artificial, vai na conta, é parametrizada a conta da empresa, ele vai na conta lá no banco, puxa toda a movimentação e já é lançado dentro da contabilidade da empresa, sem a gente fazer nada. É só depois conciliar e ver se está tudo ok. Olha só, facilita muito. Não precisa fazer nenhum tipo de lançamento, né? Antigamente a gente tinha que pegar o extrato da empresa, fazer lançamento por lançamento. Hoje não, hoje é tudo automático. Ela lê o extrato lá dentro do banco e já faz os lançamentos dentro da conta, do plano de conta da contabilidade. É por isso que a OMIE está crescendo, são mais de 150 franquias no Brasil e a OMIE com a representação, com o escritório aqui em São José do Rio Preto. Então, para a sua empresa, para os contadores, facilitando a vida de todos. Então, a OMIE é parceira aqui do Intermidas Cast e vai ajudar o Intermidas Cast a trazer todas essas informações para vocês. Segunda parte do Intermidas Cast, agora com um novo entrevistado, o César continua aqui comigo, né, César? Sim, que bom, fazendo companhia para mim. Agora chegamos com Rafael Paterlini, ele que é um expert, é agente de seguros da WIT Invest, a WIT que está em parceria agora com a Intermidas Assessoria também, e vai falar para a gente de um assunto que eu assim, fiquei encantada quando conheci, que é o seguro sucessório, que trata da proteção patrimonial empresarial em caso de contratempos. A gente sabe que podem acontecer, as pessoas evitam falar, né? Mas você trabalha com isso e faz as empresas enxergarem essa necessidade. Para começar, por que as empresas precisam se preocupar com a sucessão agora e não deixar para depois? Excelente pergunta, Dani. O nome planejamento financeiro, ele traz consigo já a própria explicação. O brasileiro ele tem uma questão muito reativa e não preditiva. E quando você deixa isso, então, para reagir depois você está fadado aí, por exemplo, aos acontecimentos, ao que a lei vai te trazer, ou ao que o advogado vai especificar para você, como que vai se dar o inventário, como que vai se dar toda essa questão sucessória. Quando você antecipa, isto é, quando você é preditivo de fato, você consegue estabelecer a tua vontade, você consegue estabelecer o prazo, você consegue estabelecer valores, princípios, né? Ou seja, quando você se planeja, você de fato sai na frente. E geralmente no contrato da empresa, e agora entra a questão do César, quando a gente abre uma empresa, a gente não se preocupa com o possível final dela ou possível modificação. A gente abre a empresa pensando, é claro, no sucesso, com os sócios. As empresas se preocupam? O que está lá no contrato em caso de morte, por exemplo, de um dos sócios, geralmente? Dani, antes de responder a sua pergunta, eu queria agradecer a presença do Rafael Paterlini aqui, né? Bom, que propôs sair lá da capital para vir aqui participar do nosso podcast. Ótimo. Tá? Então, eu queria agradecer você aqui pela presença. Obrigada, sempre. Trazendo informações tão relevantes, né, para a gente. Sim, muito importante, que eu acho que vai ser um ponto crucial para os nossos empresários, para os nossos clientes. Ótimo. Tá? Sim, realmente, em relação à sua pergunta, quando a gente está fazendo uma constituição de uma empresa, nenhum empresário chega para nós, contadores, e fala assim, ó, a cláusula sucessória é isso, tá? Então, eles não têm essa preocupação. Não existe. Não existe. E aí, o que pode acontecer nesse caso? Isso é uma questão cultural. Tá. Né? O brasileiro não se preocupar é uma questão cultural. O brasileiro... Deixa para depois. Todo assunto ele vai postergando e vai deixando para depois. O que pode acontecer? Pode acontecer que se ele não tiver um planejamento sucessório, se ele não tiver isso definido em contrato social, se ele não tiver um plano para os acontecimentos, sobretudo aí na questão financeira, que é onde ele vai sentir a maior dor lá no final das contas, ele pode ter, a família dele pode ficar desonerada em relação às cotas da empresa, em relação à participação societária. A família pode ter problema para receber o que é de direito dela na hora de se juntar ali o espólio e a apuração de haveres e deveres. E os próprios empresários remanescentes, os próprios sócios sobreviventes ali, né, desse negócio, também vão sofrer com a questão da dilapidação do caixa ou da própria empresa. Porque no momento que uma empresa com 3 sócios perde um dos sócios, e esse sócio, às vezes, é um sócio muito importante para o negócio,
O primeiro ponto é que a empresa já ficou acéfala em relação à administração do negócio. E para achar outro cara no mercado vai ser caro. O segundo ponto é que a família desse sócio falecido, ela é, por direito, herdeira dessa cadeira. E agora os acontecimentos são esses. Essa viúva, ou enfim, né, os herdeiros, terão que indicar um representante que vai assumir esse posto. Se eles não têm nenhuma empatia para o negócio, já gera um novo conflito para os dois sócios, porque agora eles vão assumir, né, um herdeiro que não tem muita empatia. Se é um herdeiro, por exemplo, um filho de 18, de 20, 23 anos, já há também um choque geracional. Sim. Porque agora você tem lá uma empresa com dois sócios, talvez de meia idade, e um sócio que está chegando agora com 20 anos, que vai ter o mesmo poder de decisão, de voto dentro do negócio. E o pior motivo ainda, vamos colocar assim, seria se esses herdeiros não quisessem fazer parte do negócio. Aí eles vão querer a parte deles em dinheiro. E aí que está o ponto. Eles vão querer essa parte em dinheiro e que que é de direito. Né? Ou seja, quanto vale essa empresa? Quanto vale esse negócio? Qual é a parte do sócio que faleceu? Né? Qual é esse percentual? A empresa ela tem caixa para dispor à família, né, e comprar as cotas desse sócio falecido? E se ela não tiver, infelizmente, ela vai ter uma dilapidação aí já nesse começo. E a lei diz o que nesse caso? Nesse caso, Dani, o artigo 1031 do nosso Código Civil, ele é específico. Se não há nada declarado em contrato social, como foi mencionado já, né, se não tem nada especificado, o pagamento dessas cotas, ele tem um prazo para acontecer. Esse prazo é de 90 dias e à vista. Muito curto o prazo. E se a empresa valer 10, 20, 30 milhões? 30 milhões, por exemplo, e a parte societária desse sócio é de 10 milhões, significa que o pagamento tem que ser feito em 90 dias. Alguns contratos sociais, às vezes, a gente encontra com prazo estabelecido de pagamento, mas prazo estabelecido ali que foi feito simplesmente por um contrato de copia e cola da Jusesp mesmo, e aí esse contrato está dizendo que o pagamento vai ser em 12 vezes, ou que ele vai ser um percentual agora à vista e um percentual parcelado, enfim, mas de sobremodo o que vai acontecer é a falta de liquidez nesse momento que a empresa, infelizmente, pode não ter, né, esses ativos líquidos aí para comprar essas cotas. Quer dizer, a empresa vai ficar bem perdida. Agora, chega o seguro sucessório para resolver tudo isso. Como é que funciona esse seguro, que é novidade, eu não conhecia, é novo aqui no Brasil, você falou que a gente já não tem cultura nem quase de seguro de vida. Exato. Mas como é que funciona esse seguro que eu achei sensacional? Obrigado. O brasileiro tem pouca cultura de seguro de vida, né, e o seguro sucessório já é muito visto, muito negociado, sobretudo em países de primeiro mundo, países de natureza anglo-saxã, já utiliza muito esse tipo de instrumento que nós chamamos lá de seguro de negócios, ou seguro voltado para os negócios. O seguro sucessório ele não é um produto, o seguro sucessório ele é um conceito. Então, primeiro se entende o conceito, a necessidade de aplicabilidade do seguro sucessório dentro do negócio, e aí estabelece o seguro como uma embalagem. O conteúdo é um seguro. A embalagem que a gente aplica, a forma que ele é aplicado dentro do negócio, caracteriza a forma que vai, no final, como que vai ser definido esse seguro. De uma forma muito prática, Dani, a empresa que tem, por exemplo, uma sociedade empresária com 3 sócios, por exemplo, essa sociedade empresária ela vai adquirir 3 apólices, né? Uma apólice sucessória para cada sócio, onde a própria empresa é responsável pelo pagamento e a própria empresa também se beneficia dessa indenização dessa apólice no futuro, no momento de um evento morte, por exemplo. Tá. E aí, nesse momento desse evento morte, a empresa vai receber de forma líquida o pagamento do seguro sucessório dentro do caixa da empresa e através de um acordo de cotistas, a título de exemplo, ela pode, ou até mesmo dentro de um contrato social, colocando isso de uma forma pública ou através de um documento particular, ele vai definir, né, como que vai se dar o pagamento dessa apólice dentro do caixa da empresa, para que ela serve, qual é o fim e o objetivo da indenização desse seguro, que no caso é a compra das cotas. Tá. Né? Ele também vai determinar, dentro desse acordo de cotista, algumas cláusulas que protegem a entrada desse dinheiro dentro do caixa da empresa, para que ele, de fato, seja destinado para o fim que é indenizar a família, comprar as cotas
e dessa forma a família não entrar e não fazer parte, né, da empresa, e a gente resolve alguns problemas. O primeiro problema, parte de inventário da família, que nesse momento precisa de uma liquidez rápida para conseguir fazer. A gente resolve também a questão da dignidade financeira dessa família, que a curto prazo já vai receber ali o que é de direito dela em termos do que vale a empresa. Sim. A gente também resolve ali de uma forma muito rápida o problema de caixa da empresa, onde a empresa não vai passar por uma dilapidação patrimonial, tampouco por uma dilapidação patrimonial dos próprios sócios, Sim. Né, que poderiam ter utilizado de patrimônio pessoal para cobrir para bancar essa compra. E também a gente resolve um problema relacionado à cultura e à convivência dos sócios remanescentes. Porque agora que essas cotas foram compradas através desse dinheiro líquido do seguro sucessório, as cotas agora que era desse sócio falecido, elas vão ser absorvidas pelos outros 2 sócios de forma igualitária. Então não fica aquela questão de um sócio tem poder de voto maior do que o outro, como nunca houvera antes. Eles sempre foram iguais. Então isso também a gente resolve dessa maneira. Que bom. O que você acha disso, Sérgio? Não, também e aí detalhe, né, Dani, quando a empresa faz esse tipo de seguro, aí a tratativa do contrato é feita uma alteração, onde faz toda essa atualização de sucessão aos herdeiros, né, Paterlino? Já faz com o número de apólices, vai estar tudo já registrado dentro do contrato social, toda essa apólice com o número dela, quais são as condições. Fica tudo determinado. Aí sim, ele não vai ter problema no contrato social da empresa. E algum cliente seu já buscou o seguro sucessório? É novidade? Não, é novidade. Por isso essa parceria, né? Quando a gente participou do evento, eu falei, não, nós temos que trazer eles para nosso podcast para trazer todo esse conhecimento aos nossos clientes, entendeu? Então logo você vai estar lá a gente também, contrato, então. A gente também não tinha um conhecimento profundo disso, né? Sim. Sabia que existia, mas não sabia como funcionava. Sim. Eu acho que é isso que muitos empresários sabem, mas não sabem como funciona. E hoje a gente está esclarecendo tudo aqui, que bom. E a questão de imposto também mexe com o pagamento, porque tem aquela taxa, né, que inclusive vai ter modificação? Sim. Complementando, antes de responder a tua pergunta, Dani, quando a gente fala de contrato social, tem um jurista muito conhecido que ele fala que contrato social fraco torna empresas fortes fracas também. Então, é muito importante o ponto que ele mencionou aqui, porque a alteração no contrato social, o contrato social ele precisa expressar a vontade dos sócios. Então, a alteração no contrato social, dizendo os acontecimentos, é de fato ali o que vai determinar, que vai garantir a vontade do sócio no final das contas mesmo. Em relação ao imposto, né, a Lei 11.196 do nosso Código Civil, ela fala sobre indenizações, né, de seguro. Indenizações de seguro não incidem sobre imposto de renda. Então, quando a empresa ou quando essa família recebe a indenização do seguro, né, a título de indenização para pagamento das compras ou para compra dessas cotas, não há incidência de imposto. Por outro lado, quando você tem uma empresa com presunção de lucro real, inclusive, quando ela conhece essa opção do pagamento do seguro sucessório, além de ter todos esses benefícios que a gente mencionou, no final também ela tem a presunção ali, ela tem a dedução, um abatimento, uma dedução em relação ao custo ou investimento, vamos melhorar, ao investimento que ela está fazendo em termos de seguro. Sim. Porque já que ela é lucro real e que algumas despesas que beneficiam a empresa são dedutíveis, o seguro sucessório é uma delas, onde a empresa paga por algo que ela também é beneficiária, caracteriza ali um custo operacional e caracteriza ali um fato gerador de dedução de imposto de renda. Então, assim, no final ela tem muitos benefícios e ainda dedução que vai caracterizar aí para ela uma boa economia no final do orçamento dela. Muito bom. Quem é que tem que se preocupar com o seguro sucessório? Apenas as grandes empresas? Esse seguro é para grandes empresas ou não? A partir de que movimentação ali você indica esse seguro sucessório? Excelente tua observação, Dani. A gente vive num mercado, né, segundo o panorama de dados do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, mais de 90% das empresas no Brasil são de natureza familiar. E mais de 75% dessas empresas estão na mão da primeira geração.
20% está na mão da segunda geração e apenas 5% já sobreviveu à terceira geração. E a problemática disso é porque, sem um planejamento sucessório, independente do tamanho da empresa, ele vai sofrer para passar isso para a segunda geração, ou a segunda geração, quando herdar essa empresa, ele já herda essa empresa já com o problema de não conseguir fazer a sucessão e entrar no negócio. Então, não existe o tamanho da empresa, existe o tamanho do problema, ou o tamanho do desafio, porque o problema é o mesmo. Sim, para todo o valor. Mas uma pequena empresa pode ter também seu seguro sucessório. Eu acho que a pequena empresa, todo mundo precisa, mas eu acho que ela precisa até mais. Porque a empresa grande, a empresa de grandes faturamentos, você concorda que ela consegue buscar mais investimentos no mercado? Sim. Ela tem mais acesso? Sim. A empresa pequena é mais limitada em termos de acesso. Então, a pequena, se ela não tiver um planejamento, ela está realmente fadada a... A gente tem exemplo, por exemplo, agora a família Samsung. Se você der um Google aí buscar, no ano passado a família Samsung acumulou o terceiro empréstimo, somando já mais de 11 bilhões em empréstimos para manter a marca, né? Manter a empresa no nome da família depois que o patriarca faleceu. Nossa. Colocou as ações como garantia, enfim, para conseguir um empréstimo desse tamanho. Então, se uma empresa desse tamanho não tinha um planejamento sucessório ao ponto de chegar a um terceiro empréstimo de 11 bilhões, porque o custo de inventário na Coreia do Sul é enorme, imagina uma empresa pequena que não se planeja, que não tem acesso e que não tem aí, como recorrer, como buscar recurso. Então, todo tamanho de empresa pode procurar, então, o seguro sucessório. É só para quem tem sócio? Funciona para quem tem, para uma sociedade empresária, mas também funciona para um sócio único, né? Aquela empresa de um único sócio, um único dono, né? Infelizmente, essa empresa, ele é a pessoa-chave do negócio. E por ser a pessoa-chave do negócio, se ele perder a capacidade de produzir, ou se ele não estiver mais aqui e não preparou um sucessor, acabou a ideia dele, acabou a empresa dele, essa empresa não vai se perpetuar, não tem... Então é importante uma empresa de um sócio, antes do planejamento, enfim, em caso de morte, é ele pensar também no planejamento em vida. Isto é, estabelecer uma governança corporativa, se ele já tem um herdeiro para ele preparar para entrar no negócio, ele começar a preparar esse herdeiro para o negócio. Se ele não tem um herdeiro para preparar para o negócio, estabelecer como que se dará os acontecimentos, se vai ser nomeado um CEO que vai fazer a gestão da empresa e a família vai fazer parte de uma espécie de um conselho, por exemplo. Né? Ou seja, então ele precisa, a preocupação dele é maior. Primeiro com a sucessão em vida, já que ele é o único sócio, ou seja, como que vai ficar essa empresa depois, e a sucessão, no caso, no evento dele não estar mais aqui, né? Como que a família vai lidar principalmente com o custo do inventário para ter acesso a esse patrimônio. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muitos herdeiros, Dani, sentados em cima da caixa d'água, morrendo de sede, porque não tem acesso. Tudo isso. Interessante. Eu gostaria que o Paterlini ressaltasse a questão do seguro sucessório, que ele não é uma herança. Portanto, ele não faz parte do inventário, né, Paterlini? Porque nesse caso, como é que o inventário, você falou, não é necessidade de fazer o inventário dessa questão, né? Mas os outros bens, sim, mas das ações da empresa, não. É isso. O seguro sucessório, segundo o artigo 794 do Código Civil, o seguro não se confunde com herança. Uma vez que ele não se confunde com herança, ele não faz parte do espólio e não entra no inventário. E também não está sujeito às dívidas do segurado. Ou seja, no evento morte, o seguro é o primeiro valor líquido, é a primeira liquidez imediata que a família tem, independente se patrimônio empresarial ou se patrimônio pessoal. É o primeiro valor que vai chegar às mãos desses herdeiros para eles conseguirem fazer o inventário, pagar todas as custas do ITCMD, o Imposto de Soberança, custas de honorários advocatícios, custas de cartório. Então, é um grande instrumento com alto desempenho de uso mesmo. Porque partir do zero para fazer um inventário, no caso de muitos bens, realmente fica caríssimo. Alto, né? E o imposto vai subir agora. A partir de que ano? A partir do próximo ano já tem uma expectativa do Imposto de Soberança, que é o ITCMD, ele ser progressivo, né?
A gente tem um imposto hoje que é um imposto estadual e que cada unidade federativa determina ali o quanto vai ser, né, dentro do seu estado. Em São Paulo hoje é 4%, mas agora no novo método, né, de aplicação desse imposto, ele vai ser progressivo. Então muitas famílias já com patrimônio relevante vai ter a alíquota máxima, e a alíquota máxima hoje será de 8%. Quer dizer, vai dobrar em relação ao valor de hoje para quem mora aqui no estado de São Paulo. Sim, exato. Quer dizer, é preciso começar a se preocupar com isso mesmo. Falando de valores, por exemplo, pessoas que estão nos ouvindo, tem uma pequena empresa ou uma grande empresa, qual seria o custo desse seguro? Acho que essa é a grande pergunta. As pessoas se interessando já falam, nossa, perfeito. Porque tem sempre aquele pai muito preocupado com quem que vai ficar, minha esposa, meus filhos, né, nessa questão. A gente se preocupa. As mulheres também, né, não vamos ser machistas de achar que só os homens lideram as empresas. Claro. As mulheres também preocupadas com o futuro dos filhos. Quanto é que custa esse seguro para quem quer fazer? Como ele é calculado? O seguro ele é calculado baseado primeiro na idade, depois no estado de saúde. Então isso também é muito importante. O que compra seguro não é dinheiro, o que compra seguro é saúde, né? Como essa pessoa está hoje. E o cálculo do seguro é um cálculo atuarial. Em média, vamos colocar assim, a depender da idade ou do estado de saúde, mas em média, um seguro ele tem um custo de 20% a 25%, com muita frequência 20% do valor total da apólice sucessória que está sendo adquirida para aquela família ou para aquela empresa. Tá. Então, é uma forma, falando de uma forma diferente, uma pessoa que se planeja dessa forma, ela tem uma economia em relação ao planejamento sucessório de aproximadamente 80% quando ela se planeja. Por quê? Vamos explicar essa diferença aí. A diferença é a seguinte, se você tem um patrimônio de 10 milhões de reais e a gente sabe que o custo do inventário hoje ele gira em torno de 1/5 do patrimônio. A gente está falando de aproximadamente 2 milhões de reais será o custo do inventário pessoal dessa pessoa. Tá. Salvo se ela ainda não estabeleceu nenhum outro instrumento como holding ou se já não fez nenhum tipo de doação, mas nesse caso seria 2 milhões o valor do inventário dessa família. E fazendo isso através de uma apólice sucessória, esses 2 milhões custaria para ele 20%, ou seja, aproximadamente 400 mil, por exemplo. Isto é, essa família teria aí, por exemplo, uma economia de 80%, porque ela vai pagar numa apólice 20% do que ela vale, né? Então, no final das contas, se alguma coisa acontecer no primeiro ano, ficou praticamente de graça, porque ela vai pagar uma parcela do seguro e vai ter acesso ao valor da apólice de 2 milhões. Agora, se ela conseguir concluir o período de pagamento, depois do período de pagamento, ainda assim, mesmo pagando todo o seguro, ela pagou 20% do que o seguro vale. Quer dizer, compensa e muito esse planejamento, que tem que começar lá ainda na constituição da empresa, melhor ainda. Exato. Mas quem não fez lá, dá tempo de fazer. Dá tempo de fazer. E aí é feita uma consultoria, uma análise, como é que é para as pessoas interessadas? O nosso trabalho ele é baseado primeiro no diagnóstico, né? E depois na entrega do remédio, né? Então, primeiro é entender o que essa família empresária ou o que essa sociedade empresária precisa, o valor da empresa, qual a preocupação deles em termos de sucessão, né? Se eles já têm estabelecido uma cultura de governança corporativa, e aí sim, depois que a gente tem tudo isso, aí a gente vai trazer para ele algo que faz sentido e que faz jus à vontade deles, né? Então, primeiro passa assim, por uma consultoria, entender a necessidade dessa empresa, dessa família, e aí estabelecer o valor das apólices, qual prazo. Qual o prazo, exatamente. Pode ser um prazo maior. A gente tem muitas famílias que querem resolver isso de uma forma rápida, e aí ela vai ter uma apólice sucessória de pagamento de curto prazo, por exemplo, de 5 anos, de 8 anos, 10 anos, né? Mas a gente tem muitas famílias que pensam mais a médio e longo prazo. Aí ela já estabelece um período de pagamento mais longevo, mais, por exemplo, 15, 25 anos, o que acaba sendo uma ótima estratégia também do ponto de vista de proteção. Porque quanto maior o prazo, menor o meu desprendimento inicial e ainda assim eu tenho acesso ao valor né, que foi contratado da apólice. Então, pagando por menos tempo ou pagando uma parcela menor, eu vou ter acesso à garantia da apólice sucessória.
O que você acha? Como é que as empresas de Rio Preto vão reagir a isso? Porque chegando aqui... Eu estou contando que é uma notícia excelente, né? Sim. E qual que é o nosso serviço para esse tipo? Que é o valuation, né? Que eles necessitam do valuation para fazer essa análise de seguro, entendeu? E a Intermidas faz. Intermidas oferece esse trabalho, né? Interessante. Para a gente fazer esse valuation e fazer essa parceria com a WIT Investimentos XP nessa Já parte. integra aí. as duas nesse sentido, além da indicação, né, dos empresários que você tem, imagino, preocupados também com sucessão, que podem usar aí o seguro sucessório. Além do valuation, também tem a questão da consultoria em termos da alteração no contrato social, estabelecer o acordo de cotistas, entender se isso vai ser um documento particular ou se isso vai ser protocolado do CESP, e transformar isso num documento público. Então, o papel do contador, além de trazer confiança na hora de indicar para o cliente o seguro sucessório, a solução, o instrumento em si, também tem um papel muito ali do operacional também, de fazer a coisa acontecer. Beleza. É isso daí. Adorei conhecer e quero que volte mais vezes, se puder, porque o assunto é muito extenso, né? Sim. Tem o seguro sucessório, mas tem seguro de vida, tem vários tipos de seguro hoje no mercado. Esse é um seguro muito interessante, eu acho que vale a pena. Rio Preto é uma terra de muitas empresas, de grandes empreendedores, acho que o seguro já chegou fazendo sucesso aqui, né, César? Sim, eu agradeço. Né? Também. E agradeço ao Paterlini por essa oportunidade e estamos aí no mercado para oferecer todo esse trabalho com o WIT XP Investimentos, que a gente faça acontecer aqui em São José do Rio Preto esse tipo de serviço e esse produto que a gente está aí para oferecer para todos os empresários e familiares também, entendeu? Vai ser um prazer contribuir. Obrigada, Rafael, pela sua presença. Rafael Paterlini, que é expert em seguros sucessórios, e trouxe todas essas informações para a gente. Parabéns por essa parceria, Intermidas Assessoria, WIT Investimentos. É muito bom para São José do Rio Preto e região ter empresas desse porte, dessa natureza, com essa segurança e trazendo aí, fazendo girar a economia, que é o que tanto importa. Muito obrigada para vocês. Obrigado. E a gente volta no próximo episódio, episódio 4 do Intermidas Cast, trazendo sempre informações relevantes para vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.